Olá, Itavuano. Hoje a nossa aula vai ser a continuação do capítulo 8, Estados Unidos no século XIX, tá? Nós vamos começar a trabalhar no tema 3, Reconstrução Radical, tá? Que foi de 1865 a 1877. Aí, gente, após o término da Guerra da Recessão, lembra? Estados do Norte contra os Estados do Sul. O que que acontece? Teve um certo período durante após esse término que ficou conhecido como reconstrução radical. O que que seria isso, gente? São grupos contrários à segregação racial, procuraram construir uma nação mais democrática. Eles não tinham segregação racial, eles não eram, vamos colocar, racistas, preconceituosos. Eles achavam que a América tinha que ser de todos, tá? Não teria que ter essa separação. Aí o que que ele faz? Eles fazem isso como um projeto de integração dos negros à sociedade estadunidense. Mas isso aí não é visto com bons olhos por alguns radicais, tá? O que que faz isso? Porque os negros não tinham direito a voto, não tinham direitos como os ditos brancos, tá? Vamos lá. Aí, gente, o que que acontece? Há uma reação muito forte de algumas sociedades secretas, como a Ku Klux Klan. Tá? Essa Ku Klux Klan, ela era contra dar esses, vamos falar assim, essas liberdades aos negros, entendeu? O que que eles faziam? Eles colocavam uma cruz de madeira enorme na frente da casa dessas pessoas negras, e o que que faziam? Tacavam fogo. Muitas vezes agrediam também. Eles estavam todos de branco, de capuz, quer dizer, covardia. Não mostravam o rosto. Era uma coisa velada, né? E tinha também os Cavaleiros da Camélia Branca, que é a mesma coisa desses aí. Eles não eram a favor. Enquanto queriam que os negros tivessem um papel preponderante no desenvolvimento dos Estados Unidos, esses radicais não aceitavam isso, tá? Aí o que que acontece? Em 1877, Hayes, o presidente, ele era candidato republicano, tá? Ele era um candidato republicano. E o que que ele faz? A Previdência comprometeu-se a retirar as tropas federais e a não intervir nas questões dos estados sulistas. Para garantir, para que ele quer isso? Para garantir que ele conseguisse uma vitória. Só dessa maneira ele tenta fazer essa troca. Tá? Dessa maneira ele consegue garantir a vitória dele nas eleições presidenciais, tá? Aí o que que acontece? Aí surge um acordo chamado Acordo de Hayes, tá? O que que esse acordo faz? Esse compromisso põe fim, gente, aos direitos dos civis conquistados pelos negros em 1865. Volta tudo ao normal, volta tudo como é, normal, né? Se chama Acordo de Hayes. Tira todos os direitos dos negros de novo, tá? Aí o que que acontece? Começa a surgir várias os block, não sei fazer isso direito não, black codes, que quer dizer códigos negros. O que que eles começam a querer? Eles impediam que os ex-escravizados de exercer cargos públicos. Ex-escravizados não poderiam, tá? O nome disso é black codes, tá? Não podia. Era códigos negros. Eles não podiam votar. Voltou de novo aquele como era antigamente. E não podia frequentar o mesmo espaço que os brancos, tá? Eles não podiam usar transporte, não podiam usar escola. Tudo deles era separado. Tá ok? Aí, isso só vai dar-se nas décadas de 1950 e 1960, que com a luta pelos direitos civis, a segregação foi oficialmente abolida na sociedade estadunidense. Não existia mais essa diferenciação. Como eles falavam, colocavam negros em guetos. Eles só poderiam morar em certos bairros, sabe? E esses bairros sempre eram pobres, eram periferias, quase nunca tinham as coisas que as pessoas precisavam.
Aí, na década de 1950 e 1960, isso acaba. Acaba, é um modo de falar, né, gente? A gente está vendo tudo que está acontecendo aí com as pessoas negras nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Aí o que que acontece? Chega um momento de desenvolvimento e prosperidade. Vamos ver isso aqui, como a gente fazia no Importante Demais, tá? Após a vitória dos países nortistas sobre os confederados, o desenvolvimento industrial do país se acelerou. A descoberta de enormes reservas de ferro, cobre e petróleo, somada à crescente produção industrial, a mecanização do campo e a expansão das estradas de ferro e dos portos, levou os Estados Unidos a liderar a produção industrial mundial agrícola e industrial na última década do século XIX. Nessa época, um fluxo constante de imigrantes se dirigiu aos Estados Unidos para fazer América. Muita gente saía de seus países de origem e iam para os Estados Unidos, que era como se fosse fazer América. E quem ganha a vitória dos Yankees, né, os nortistas? Eles não eram vamos colocar um estado, uma região industrializada. O que eles fazem? Eles não vencem sulistas, eles começam então a colocar essa agricultura industrialmente. Surge petróleo, ferro, e isso vai melhorando a condição dos Estados Unidos, tá? Quer dizer, sai, o Sul perde, que era uma região mais agrária, né? E começa a industrialização que existia no Norte, tá ok? Essa produção industrial começa a expandir mais os Estados Unidos, tá? O que que eles fazem? E eles têm que procurar novos mercados, não tem, gente? Aí eles vão fazendo o quê? Eles começam a expandir os seus negócios, tá? Aí isso impulsiona a atuação imperialista dos Estados Unidos. O que que é atuação imperialista? Eles começam a criar impérios dentro de outros países, tá? Não é colônia, é um império, tá? Tem uma diferenciação. E é isso que nós vamos ver agora, tá? No 4, o imperialismo estadunidense na América Latina. Porque tinha a doutrina Monroe, sabe o que, que ele falava? Que é a América para os americanos. Então vamos desenvolver isso daí, vamos melhorar, tá? Foram primeiro na América Latina, gente, tá? E essas deram-se a partir de 1823. Tá? Aí o que que acontece? Década mais tarde, Theodore Roosevelt aprovou um documento chamado Corolário Roosevelt. O que quer dizer isso? Ele se dispunha a intervir em países caso achasse que seus interesses estivessem ameaçados. Era uma mentira, né? O que que ele queria? Dessa maneira, o que que ele fazia? Ele poderia guerrear, lutar, batalhar e vencer esses países, né, gente? Vamos lá. Aí, gente, essa declaração aqui tá aqui, ó, voltada especialmente para a América Latina, fez com que a atuação externa norte-americana ficasse conhecida como a política do Big Stick, o grande porrete. Queria saber, eles queriam aumentar o seu império, eles queriam aumentar o seu poderio, a sua balança mercantil. E eles iam invadindo, entendeu? Eles iam tomando a força, tá? Olha só. O que que esse país demonstrava, os Estados Unidos? Ele mostrava a ambição de se colocar toda a América sob sua influência. Ele queria mandar em tudo. Não diz que no Destino Manifesto eles foram escolhidos para Deus, para a glória? Então eles podem tudo, tá, gente? Eles podem tudo. Aí vamos lá. Aí o que que acontece? Ele quer ampliar esse mercado. E essa situação acabou por se efetivar no final do século XIX e durante o século XX. Os Estados Unidos se tornam uma hegemonia. Ele vai invadindo, ele vai aumentando seus territórios através desses impérios, tá? Não é colônia, é império, tá? Aí, nesse período, os Estados Unidos realizaram diversas intervenções militares na região do Caribe, na América Central e nas ilhas do Pacífico. O que que levou isso aí? Vamos ver. Ele começa a apoiar a independência do Panamá em relação à Colômbia.
em troca de um acordo. Os Estados Unidos não fazia nada, gente, não apoiava ninguém se não tivesse ganhando alguma coisa. Ele queria ganhar alguma coisa, tá? Tinha que ter. Só dessa maneira ele ajudaria. Era uma troca, tá? Ele tinha que ganhar alguma coisa. Aí vamos ver aqui o que aconteceu. Pelo qual rendar a zona do Canal do Panamá, única passagem existente na região ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. Só tinha esse canal para ligar o Oceano Atlântico e o Pacífico. América Latina, Atlântico, Pacífico, Estados Unidos. Então eles só tinham esse daí. Eles fazem o quê? Então eles libertam, apoiam a independência do Panamá da Colômbia. Por quê? Eles iam ficar agradecidos, na verdade, mas é um acordo. Eu faço isso por vocês, mas vocês liberam o canal para mim, para eu poder escoar a minha produção. Entenderam isso? Porque os Estados Unidos não fazia nada, gente, sem pensar em algo em troca, não, tá? Aí o que acontece? Ele fica com isso aí por muito tempo. Aí só em 1999 ocorreria a devolução da autonomia do canal ao governo do Panamá. O Panamá não tinha direito. Quem tinha autonomia de utilizar esse canal era dos Estados Unidos. Depois, em 1999, volta para o Panamá. Primeiro, os Estados Unidos se fortaleceu, se tornou o principal exportador e importador. Os Estados Unidos conseguem, através desses impérios estadunidenses na América Latina, ele consegue ampliar o seu poderio, tá, gente? É dessa maneira que começa a aumentar o seu poder. Aí, se você vê, tem uma charge aqui embaixo, ó, o gigante personificando na figura do presidente Roosevelt, representa a grande potência mundial que se tornaram os Estados Unidos. Ele carrega um grande porrete em referência à política do Big Stick. Ao seu redor, sobre o porrete, estão representados os países americanos e, do outro lado, as potências europeias que também se encontravam abaixo do gigante. Tá? Os Estados Unidos se torna uma hegemonia. Ele se torna superior até países europeus. E aqui mostra como foi, fazendo uma charge, como ele conseguiu evoluir, como ele conseguiu chegar a esse patamar. Foi através da violência, né? Big Stick, o grande porrete. Ele impunha força para conseguir tudo que ele queria. Só dessa maneira, os Estados Unidos conseguiu essa hegemonia. Tá ok, gente? Essa foi a nossa aula. Eu vou passar uns exercícios agora para vocês, tá?